Aguardando só o restante da turma entrar para a gente dar continuidade, tá, meninos? Vamos continuando aqui, então. Então, os fatores desencadeantes, eles vão acontecer da seguinte maneira. Vai ocorrer uma descarga elétrica anormal em um grupo de células nervosas que vão enviar sinais incorretos a outras células ou ao restante do corpo, iniciando-se nos ataques ou crises. Então, cada pessoa tem um limiar compulsivo, que faz mais ou menos resistente a excessivas descargas elétricas no cérebro. Por isso, qualquer pessoa pode ter uma crise compulsiva sob determinadas circunstâncias. Então, nada mais é que um distúrbio elétrico, né? Um estímulo elétrico que sai de forma normal, por ele sair de forma anormal, o corpo vai estar num processo que nem ele vai entender o que está acontecendo. Por quê? Vamos supor que, inicialmente, o estímulo seja de contração da musculatura. Então, a musculatura vai contrair. Só que, ao mesmo tempo, já vai pedir para a musculatura relaxar. E uma vez que esse impulso para a musculatura contrair foi enviado, vai ter que esperar um período para a musculatura poder contrair novamente. Então, esse processo de que interrupção de um estímulo no qual já foi enviado, que causa essa desorganização. Por isso que o paciente tende a cair no chão e começar literalmente a se debater, porque são vários estímulos que estão sendo enviados de forma desordenada para o corpo, causando a crise epilética. Então, os tipos de crise epiléticas, elas vão depender da parte do cérebro onde começa a descarga normal, se dura muito tempo e se a epilepsia pode ter algum dano cerebral. Porém, a maioria das vezes, as crises não causam nenhum dano. A gente tem aqui em Belo Horizonte, mais próximo, três hospitais que têm atendimento voltado para a saúde mental. E um deles tem um procedimento que se chama eletroconvulsoterapia. Como que funciona? Se é um distúrbio elétrico no cérebro, né, algo anormal está acontecendo, eles administram pequenos choques. Então, você coloca 2 eletrodos nas têmporas e manda um impulso elétrico. Então, a pessoa, literalmente, ela vai se debater, então ela é contida, não contra a sua vontade, ela vai ter ciência que vai estar contida para ela poder reorganizar esses estímulos que foram desencadeados, tá? Então, ele só funciona se a pessoa não estiver tendo a crise, tá? Ou se ela tiver tido a crise há pouco tempo.
Se for no momento da crise, não funciona. Então, faz esse tratamento para tentar deixar em ordem, tentar estabelecer um ritmo de fluxo elétrico dentro do cérebro desse indivíduo, tá? É um procedimento muito interessante, que inicialmente o paciente se debate, depois ele começa a ter leves estímulos, mas a contenção é justamente para evitar que ele se machuque ou que ele bata em algo próximo e venha se machucar, tá? Então, alguns pacientes, né, eles vão ter essa crise por luzes piscantes, certos tipos de ruído, uma leitura prolongada, privação de sono, fadiga, o excesso de álcool, hipoglicemia e o álcool é um dos determinados, e o álcool com determinados medicamentos ou ingredientes alimentares podem ser ingeridos, né, com drogas epiléticas para precipitar as crises. Então, se você toma um fármaco que é para crise epilética, você não pode fazer ingestão de certos alimentos nem de álcool, porque isso pode estar fazendo o que a gente fala de interação medicamentosa. É potencializar aquele fármaco para um lado negativo, tá? Aí essa interação medicamentosa, ela altera a verdadeira eficácia do fármaco. Vamos supor que o remédio era para melhorar a crise convulsiva, e aí você vai ingerir álcool. Aí, ao invés de você melhorar a crise convulsiva, você está piorando outros aspectos, digamos assim. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com essa questão de interação medicamentosa. E os fatores desencadeantes, né, eles podem ser qualquer um desses aí. A hipoglicemia, a gente fala o quê? Quando o paciente está fazendo hipoglicemia, ele está tendo também um distúrbio, tá? Na questão da glicose no cérebro. Então, o cérebro ele vai começar literalmente a ficar desorientado, porque não tem glicose para ele trabalhar, né? Tem pouca glicose no sangue. Então, ele também vai apresentar um quadro de hipoglicemia. Então, também é uma indicação da eletroconvulsoterapia que eu falei com você, tá? Quais são os sinais e sintomas mais comuns que a gente vai encontrar nos pacientes? A gente vai ver associada à agitação, espasmos musculares com contração ou não, cialorreia e perda dos sentidos, relaxamento dos esfíncteres, queda inconsciente em solo e respiração ruidosa. Então, a gente vai escutar enquanto ele está respirando um certo barulho, tá? A queda, porque ele vai ter uma perda de sentidos, então, não sei se você sabe, mas a gente se equilibra pela audição. Então, se a gente tem uma perda da audição, automaticamente a gente já tem grande chance de vir a ter um desmaio, porque ele vai perder o sentido, automaticamente ele vai ficar inconsciente, então ele vai acabar caindo ao chão, tá? Relaxamento de Splinter, que geralmente o paciente, quando tem uma crise epilética, ele evacua e também faz eliminações de urina na roupa, tá? Então a gente tem que preservar esse paciente para evitar a exposição. A cialorreia e a perda dos sentidos. Alguém sabe o que é cialorreia? Eu já falei para vocês. Alguém anotou quando eu falei? É o excesso de saliva? Isso, salivação excessiva, tá? A salivação excessiva é a cialorreia. O paciente também vai apresentar um quadro de agitação com espasmos musculares. Pode ter na contração ou não, tá? Pode ser espasmo muscular que vai ficar repuxando o membro ou não, tá? Ele simplesmente vai ter o estímulo. Então, a gente tem as classificações, os tipos de epilepsia. A gente tem as crises parciais ou focais, que vão ser aquelas nas quais, em geral, as primeiras manifestações clínicas e através do eletroencefalografia, que vai indicar uma ativação do sistema neural limitado, a parte do hemisfério cerebral, né? Então, vai ter crises parciais que são subdivididas em síntese complexas ou secundariamente generalizadas. O paciente vai ter um parcial simples, onde
não ocorre a perda da consciência. Aí ele vai ter a parcial complexa, que são crises parciais complexas, que com as parcialmente simples vão iniciar-se em um foco determinado do cérebro, mas vão espalhar para outras áreas, causando uma perturbação da consciência, e a pessoa vai aparentar estar confusa, vai caminhar sem rumo, ela vai ter uma fala sem coerência, vai ter a salivação em excesso de ansialorreia, ela pode morder a língua e realizar automatismos, que é fazer movimentos repetitivos, além de puxar a roupa ou virar a cabeça para um lado diversas vezes. Então, tanto puxar a roupa quanto virar a cabeça para um lado repetitivo vão ser sinais de automatismo que esse paciente vai apresentar. Às vezes, a gente vê pessoas tendo crise convulsiva na rua e não sabe, porque a gente espera o quê de uma crise convulsiva? Que a pessoa caia no chão e comece a se debater, que é o mais comum, né? Então, quando acontece outros tipos de crise, a gente não consegue identificar, por causa disso, a gente fica preso ao que é mais comum, mas essa também pode acontecer, tá? Parcialmente, secundariamente generalizada. Ela pode ser parcial simples, evoluindo para uma crise tônico-clônica generalizada, e essas crises parciais complexas, ou crises crônico-tônico generalizadas. Eu vou explicar para vocês o que é crônico-tônico mais à frente, tá? As crises generalizadas, elas vão ser aquelas que vão apresentar manifestações clínicas e encefalograma vão representar uma indicação de movimento dos dois hemisférios cerebrais. Então, elas são subdivididas em mioclônicas, que quando vai ocorrer episódios simples ou múltiplos de espasmos incontroláveis de breve duração, então é quando o paciente começa a ter aquele, como se fosse um tique nervoso, né? Vai ficar puxando o membro, e ele pode ser de breve duração ou de uma duração mais intensa. Vai ter as crises crônicas, que vão ser com a contração e tremor. Aí ele vai começar a repuxar e tremer ao mesmo tempo, tá? Crises crônico-tônicas, que são um grande mal, são as convulsões generalizadas, onde o paciente tem a perda de consciência. Então, ela vai ter duas fases. Primeiro vai ter a fase tônica, que o corpo da pessoa vai se tornar rígido e vai cair no chão. Depois vai ser a fase clônica, que as extremidades do corpo vão começar a contrair e tremer. Então, o que a gente entende com isso? Quando ele perde a consciência, o corpo cai no solo, rígido, é tônico, porque tem contração muscular, tá? A musculatura está rígida. E quando ele faz a fase tônica, quer dizer que o corpo dele está conseguindo contrair, relaxar, contrair, relaxar. Então, ele vai começar a tremer associadamente, tá? Então, com a consciência é recuperada aos poucos, tá? Então, aos poucos, ele vai recobrando a consciência, e apesar de ser um tipo óbvio e aparente de epilepsia, não é o mais comum. A gente espera que o paciente faça isso, porém ele não é o mais comum, tá? Então, as atônicas é quando tem a queda súbita sem perda de consciência, que pode ocorrer em crianças ou adultos e pode superar de 10 a 60 segundos e logo em seguida o paciente volta a andar normalmente, tá? Então, essa parte aqui da atônica, a gente vai ver ela mais associada a crianças e também pode acontecer em alguns casos na fase adulta. Então, a ausência é um pequeno mal. É como a pessoa tivesse ali e não está. Sabe quando você olha para a pessoa, você vê que ela está olhando fixo para um lugar e parece que realmente ela não está? Isso pode ser um tipo de epilepsia, porque é exatamente assim que acontece nessa parte de ausência. Você olha assim para ela e ela está olhando fixo para um lugar, não responde. Então, a gente identifica isso como um tipo de epilepsia, que é como se realmente ela não estivesse ali presente, tá? Então, essas crises, elas não são tipicamente precedidas de aura e costumam ocorrer na infância, desaparecendo na adolescência. Então, ela é uma crise mais comum em crianças, mas com o tempo ela tende a desaparecer. Então, não é que seja impossível,
mas ela é mais rara de se ver na vida adulta, tá? Os exames de diagnóstico, como que a gente vai diagnosticar essa patologia? A gente vai fazer uma eletroencefalografia, ou um encefalograma, que é o EEG, a tomografia de crânio, a ressonância magnética de crânio. Esses são os exames laboratoriais que a gente faz para diagnóstico. E o tratamento? Ele vai consistir em que algumas crises vão desaparecer com o tempo e a medicação pode ser suspensa. Em outros casos, ele vai precisar de tomar medicamento para o resto da vida. Enquanto ele existir, ele vai ter que tomar essa medicação para poder ter uma qualidade de vida. Então, da mesma forma que a eficácia do tratamento vai depender do paciente e do tipo de crise que ele vai apresentar, no momento da crise, a medicação que é mais usada é o Valium, que a gente conhece também como diazepam. Ele é endovenoso. A gente tem o diazepam oral, tem ele endovenoso, tá? E tem ele intramuscular também. Para evitar a ocorrência de novas crises, também se dá o Raidal. Esse Raidal, eu procurei para ver se tinha outro nome, é o nome comercial dele, não tem, é só Raidal mesmo, tá? Que ele vai ser administrado com um período de desmame, tá? Para o paciente, para ele não ficar totalmente dependente do diazepam. Atualmente, a gente tem outras substâncias também que são usadas para tratar a epilepsia, como carbamazepina, clobazam, clonazepam, etosugimida, fenitoína, fenobarbital, primidona, e valproato de sódio. Os medicamentos mais novos, eles incluem o oxcarbazepina e o topiramato. Às vezes é necessário experimentar mais de um medicamento para obter o efeito desejado e mesmo assim combinar mais de uma medicação. Lembra que eu falei com vocês que eu já trabalhei uma vez no presídio? Vocês lembram que eu comentei com vocês que eu trabalhava no presídio? Lá no presídio, praticamente todos os pacientes tomavam pelo menos um ou dois desses aqui, tá? Não porque eles tinham crise de epilepsia, mas sim para tentar deixar eles o quê? Mais contido, porque esses medicamentos, eles de certa forma fazem um rebaixamento sensório, tá? Então a pessoa ela consegue ficar mais contida. O que é uma pessoa contida? Eu estou aqui conversando, verbalizando com você, mas se acontecer alguma coisa, eu vou ficar agitada, brava, nervosa e vou querer partir para a agressividade, tá? Então, quando a gente fala que a pessoa fica mais contida, é que ele não deixa essa força de reação acontecer. Então, se o paciente está fazendo uso de um ou mais fármacos, ele não tem esse impulso de agressividade, tá? Pelo menos nos pacientes lá eram utilizados dessa forma. Mas na crise de epilepsia, é para evitar que esses distúrbios elétricos aconteçam de forma desorganizada, tá? Para esses estímulos não atrapalharem a pessoa no seu dia a dia. Então, muitas vezes, vocês podem conviver com pessoas que têm crise de epilepsia, que fazem uso dessa medicação e vocês nem sabem, porque o controle delas fica tão ajustado depois que consegue descobrir a medicação correta, que a gente nem percebe que realmente ela tem algum tipo de distúrbio, tá? Então, enquanto profissionais, o que a gente pode fazer por esse paciente? A gente vai primeiro ofertar privacidade e proteger o local de curiosos, porque sempre que tem alguém com algum problema, vai ter alguém querendo ajudar. Algumas vezes, as pessoas vão realmente querer ajudar, outras a pessoa só quer saber o que está acontecendo mesmo e fica ali em cima. E por que a gente tem que proteger o paciente? Lembra que eu falei com vocês na aula de reanimação? Que quanto mais gente próximo de quem está passando mal, menos ar tem, porque é muita gente respirando o mesmo ar e quando a gente faz o ciclo, a gente tende a restringir o fluxo de oxigênio. Então, a gente deixa esse paciente com um local mais arejado, né, para ele recobrar a consciência aos poucos. Então, a gente deixa ele de forma que as pessoas não tenham tanto contato, tá? A gente deixa ele mais isolado, de certa forma. A gente vai afastar os objetos do chão que possam causar lesões ou fratura na vítima.
Então, a gente vai tentar, para quê? Se ele passou mal, professora, eu tenho um paciente que ele dá crise convulsiva em cima da cama. Eu vou descer ele para o chão? Não, você vai deixar ele em cima da cama. Porém, você tem que atentar para quê? A mesinha de cabeceira, ver se tem abajur, algo que ele possa bater tanto as mãos quanto os pés e não venha se machucar, tá? A gente sempre vai tentar proteger a cabeça da vítima usando as roupas ou as mãos, tá? Então, como que a gente vai fazer essa proteção? A gente vai evitar que ela bata no chão, porque como ele está no momento de contração e relaxamento o tempo todo, ele vai se movimentar de forma desordenada. Então, a chance dele ficar batendo a cabeça é muito grande e causando um dano neurológico. Então, a gente vai lateralizar a cabeça do paciente. Para que a gente lateraliza? A gente, quando lateraliza a pessoa, a gente evita o quê? Que a língua caia e tanto via aérea superior. Então, ele vai ficar com a língua lateralizada e também a saliva, ela vai conseguir sair para fora da boca. Aí, o que acontece? Se ele tiver alguma suspeita de lesão na coluna, a gente não lateraliza a cabeça. A gente não mexe nele, porque se ele tiver alguma suspeita de lesão, a gente pode estar causando a morte dele. Então, se tiver suspeita de lesão, infelizmente, tem que chamar o SAMU e esperar o SAMU chegar no local, porque aí eles têm todo o aparato para poder mobilizar e evitar um dano naquele paciente mais profundo. Então, depois disso, né, a gente não pode fazer o quê? Imobilizar os membros. Porque o primeiro instinto, né, eu vou segurar os braços dele para ele ficar se debatendo, ou se não fala, ele vai morder a língua, eu vou colocar o dedo dentro da boca. Nenhum dos dois a gente pode fazer. Primeiro porque quem tem crise convulsiva tem uma força tremenda, porque como é uma desorganização de impulsos, tudo se multiplica. Então, a chance de você colocar o dedo para retirar a língua dele, para evitar que ele asfixie ou que ele morda a língua, ele vai morder seu dedo. Aí você pode dar tchau pro seu dedo. Antes de você colocar na boca do paciente, você olha pro teu dedo e fala assim, tchau, é muito bom te conhecer, porque ele pode arrancar seu dedo fora, tá? Então, tome muito cuidado, nunca faça isso, pôr o dedo dentro da boca do paciente. A gente vai afrouxar as roupas dele para observar como que está a respiração. Então, a gente vai tentar, se está de blusa, professora, eu vou rasgar a blusa. Não, você vai tentar deixar ela o mais frouxa possível para tentar ver como que está a disponibilidade torácica desse paciente. A gente não pode, né, colocar nada na boca, nem a mão, nem nenhum tipo de objeto, para evitar de machucar ele, tá? A gente lateraliza a cabeça, eu já falei, né, para aumentar a passagem de ar, e se ele tiver com febre, a gente vai resfriar com toalhas molhadas. Por que se ele tiver com febre? Porque se ele tiver com febre é o sinal que atingiu o hipotálamo. Então, quer dizer que esses estímulos, de forma desordenada, com certeza atingindo o hipotálamo. Então, ele vai estar tendo uma alteração na sua temperatura normal. Pode ser que ele nem esteja com febre, pode ser que ele não esteja com a temperatura na qual ele está apresentando, exteriorizando internamente, mas a gente tem que tentar minimizar, porque senão a convulsão vai continuar. O paciente que sofre de uma crise convulsiva, geralmente ele evacua e urina. Então, a gente deve deixar ele num local mais seguro, para evitar que as pessoas vejam que isso aconteceu. Porque muitas vezes ele não vai fazer porque quer, ele vai fazer sem saber, né? E as pessoas muitas vezes acham chacota, ou falar lá, tá vendo? É doente, evacuou na roupa, é doente. Então, assim, tentar minimizar a questão de dano para ele, tá? A gente nunca medica a vítima, mesmo se ela tiver com medicamento. Tá? Porque como ele vai estar tendo essa crise, ele vai ter uma frouxidão na musculatura para fazer a deglutição. Então, a gente não sabe se a glote vai estar fechando a glande de forma adequada. Então, se a gente faz isso, que é ofertar para ele o medicamento, a gente pode acabar fazendo com que ele tenha um engasgo, tá? E ele vai ter uma pneumonia por aspiração aí. A gente vai tentar manter a via térmica e oxigenada a todo momento
E se for necessário, quando o socorro chegar, né, ele vai estar fazendo a intubação. A gente deve administrar uma terapia anticonvulsivante, que é o carbamazepina, através de punção venosa. Isso aí é mais questão intra-hospitalar, tá? Se ele convulsionou dentro do hospital. Porque se for na rua, não tem como a gente fazer essa medicação. A gente não vai ter ela de livre acesso, vai ser uma coisa mais fácil. Agora, se estiver no hospital, esse é o carbamazepina, mas algumas instituições preferem dar um diazepam intramuscular ou o aldol venoso, que é para ajudar ele a reestabilizar o sentido, tá? A gente também vai tentar proteger o paciente durante a atividade convulsiva, então a gente vai evitar de mobilizar ele, enfiar qualquer objeto na boca dele e retirar os itens perigosos de perto dele. A gente vai sempre monitorar e registrar a duração da atividade convulsiva, quais são os sinais associados, o nível de consciência que o paciente está depois da convulsão. Porque às vezes ele recobra a consciência falando com você que não lembra de nada que aconteceu, e outras vezes a gente vê que ele volta mais letárgico, torporoso, ele volta não tendo uma boa resposta motora, ou visual, ou verbal. Então a gente tem que investigar qual área desse cérebro foi comprometido para ver se ele não ficou com alguma sequela permanente. A gente vai confortar e orientar o paciente sobre o que aconteceu, né? Não é falar para ele tudo que ele fez. Você teve uma crise convulsiva aqui, você urinou e defecou na roupa, tá? Você está todo urinado, cagado. Não, não é isso. A gente vai falar com ele, olha, você tem uma crise convulsiva, você já faz acompanhamento com o médico? Não. Então, é interessante você procurar um médico da sua escolha, falar para ele o que está acontecendo, que ele vai poder te auxiliar melhor. Enfim, tentar minimizar esse dano que já aconteceu para ele. Porque, de certa forma, vai ser um dano porque ele vai estar no meio da rua, então ele vai estar exposto, então todo mundo vai saber o que aconteceu com ele, né? Agora a gente vai começar diabetes mellitus. Antes de eu conversar sobre diabetes, eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida sobre epilepsia, se deu para entender tudo, se alguém conhece algum familiar ou paciente ou alguma pessoa na rua que teve crise convulsiva, se alguém tem alguma experiência para contar. Eu desconfio, eu e minha mãe, na verdade, desconfiamos que meu irmão possa ter tido, só que na época a gente não soube como reagir, como lidar com a situação. Mas o que aconteceu, Raíssa, com ele? Então, meu irmão, ele é alcoólatra e ele também começou a fazer uso de drogas e durante algumas vezes, eu peguei uma vez no sofá, ele estava tendo convulsão e estava babando muito. E uma vez ele caiu no banheiro, já caiu na rua. Aconteceu 3 ou 4 vezes, mais ou menos. E quando foi para o hospital, eles não fizeram nenhum exame nem nada. Falou que era só pressão alta, que não precisava preocupar. Aí mandava de volta para casa, mas acontecia com muita frequência. Agora que deu uma parada. Uhum. Mas ele teve algum dano relacionado a essas crises convulsivas ou não? Depois das crises, ele ficava... Parecia que ele... Não sei, ele ficava meio perdido. Ele não tinha muita noção do que acontecia. Ele custava a voltar à rotina dele normal, a conseguir conversar com todo mundo normalmente. Ele parecia estar meio aéreo, meio perdido. Não sei Uhum. lá. Ele estava de uma forma diferente, né? A gente conversava com ele, ele custava entender sobre o que a gente estava falando e ficava assim alguns dias. Depois ia voltando ao normal aos poucos. A gente já chegou a pedir médico para fazer exame, fazer algum, sabe, para saber se era isso mesmo. Mas eles falavam que a gente não precisava se preocupar, que era só a pressão dele que estava alterada. Uhum. Mas, na verdade, era crise, né, convulsiva. Sempre dá, às vezes, do nada, ele está assistindo televisão e começa a ter. E é complicado, né? Uma situação muito delicada. Alguém mais, gente, tem algum relato, conhece alguém que tenha tido crise convulsiva?
Eu não sei bem se o meu primo foi diagnosticado com epilepsia, porque ele não gosta muito que fala no assunto. Mas uma vez ele deu, né, convulsão. Quase que ele caiu na água, que ele estava no rio. Uhum. E depois aí ele foi procurar uns médicos e tudo, fizeram exames, passaram os medicamentos para ele tomar. Só que ele falava assim que não ia tomar o medicamento, porque ele não era doido. E depois de um tempo ele teve de novo, ele estava roçando pasto com meu tio, e ele estava com a roçadeira na mão. Aí diz meu tio, quando olhou para trás e viu que ele estava caído, que ele quase infartou lá, porque como ele estava com a roçadeira, né? Com medo de ter sido a roçadeira que machucou ele e ele ter caído. Aí ele tava de novo se debatendo e, graças a Deus, ele conseguiu desligar a roçadeira antes dele cair. Só que eu não sei bem como que foi feito o diagnóstico dele e ele fala que não vai tomar os medicamentos. Aí a mãe dele falou que o pai dele também tinha isso quando ele era mais novo, só que aí ele usou os medicamentos direitinho, né? E foi. Ele não tem mais crise nem nada. Que bom, né? Porque às vezes tomando medicamento, é igual eu falei com vocês, o paciente ele tem um aumento da qualidade de vida, né? Ele passa a ter tanta crise assim repetitiva. Alguém mais, gente, tem algum relato, algo do tipo? Ana Júlia, Larissa, ó, isso, Larissa Soares, Débora, Michael. Não sei se o Michael está cortando o cabelo já. Aí também já está me falando. Não sei se está cortando o cabelo. Alguém? Vocês estão testando mesmo, ninguém quer conversar hoje, nunca vi. Está todo mundo caladinho. Eu tenho que arrumar a casa, tô com preguiça. Como é que é? Eu tenho que arrumar a casa, tô com preguiça. Você com preguiça, Nádia. Então é um dia excepcional hoje, porque você sempre está arrumando casa. Ou você falar que está com preguiça, porque tem alguma coisa acontecendo. É que eu sentei aqui pra costurar minha blusa de Senac e... Fiquei com preguiça. Olha aqui, parecendo uma doida. Pede o cabeleireiro aqui, nosso amigo, para te ajudar a arrumar o cabelo. Ele falou que vai cortar só. Ele vai cortar meu cabelo fora, sai fora, tá doido? Então, melhor não, deixa pra lá. O cabelo é muito grande para ele cortar. Deixa ser careca, tá bom? Ele vai deixar ser careca e fazer um disfarçado aqui do lado. Não viu? Ele concordou. Marrom, verificável. Melhor deixar pra lá. Gente, vou fazer o seguinte. Se a gente começar a diabetes hoje, vai adiantar muita matéria, porque a gente ainda tem, só confirmar quantas aulas, a gente ainda tem muita aula. Então, eu estou com medo da gente terminar antes do cronograma. A gente ainda tem mais 7 aulas. E nós temos menos de 100 slides. Então, vou fazer o seguinte. Como segunda-feira eu vou dar aula de casa e eu sei que pode vir a acontecer algum problema para carregar o vídeo, porque meu computador é abençoado, eu vou passar para vocês o vídeo de diabetes agora, que é rapidinho, se eu não me engano, ele é 8 minutos. Aí eu vou passar o vídeo de diabetes. Vou fazer. Eu vou tirar mais uma aula para fazer interpretação de texto. Aí, com medo da prova, gente, vocês não precisam ter medo, não. É porque é muita patologia, né, gente? Então, acaba que realmente não tem para onde fugir. Mas não fica com medo, não vai dar tudo certo. Algumas pessoas tiraram nota boa na atividade, outras não. Eu fico com medo. Fico com medo, porque eu não sei se vocês estão entendendo ou se não estão. Mas vai dar tudo certo.
Aí, então, vou fazer o seguinte, o link vai cair, o que que fala? Desse link, e entrar no outro, aí eu vou colocar para vocês assistirem. Então, vou arredondar. E o que vai acontecer? Como é meio, quem tirou, por exemplo, 3,5 vai ficar com 4, quem tirou 2,5 vai ficar com 3, quem tirou 5,5 fica com 3. Porque na hora que eu vou lançar no portal, eu não posso lançar meio, né? Então, aqui, ó, você acertou 5, você vai ficar com 2,5, então você vai ficar com 3. Tá? Só que eu faço primeiro a conta das duas atividades. Porque se na outra eu tiver tirado meio, aí não precisa de arredondar, porque o meio da outra atividade inteira. Mentira. A outra você tirou quanto mais? Você tá reclamando aí? A outra ele fechou, só. Então, o que você tá reclamando? Você vai tirar 6, então. Oh, meu Deus do céu. Eu não entendo, ela está reclamando. Estou falando para os outros meninos. Por exemplo, tirou 2 em uma e 3,5 na outra. Vai ficar com 5,5 e 3, entendeu? Ô, Ludmila, o que a Rafa estava falando naquele dia da atividade? O que ela estava querendo? Ela queria mais tempo. Aí eu dei mais tempo. Ela falou assim que final de semana é mais fácil para ela poder fazer. E tinha outras pessoas que estavam com dificuldade de fazer durante a semana. Aí eu dei mais tempo. Aí a atividade vai encerrar na segunda. Era para encerrar hoje, né? Hoje era para a gente ter feito a correção da atividade primeiro e depois começar a aula. Aí na segunda vai ser assim, primeira correção, depois a aula. Entendi. Mas metade da turma já fez, tá? Eu estou preocupada só com algumas pessoas que não foram muito bem em nenhuma das duas. Mas a gente vai conversando e vai alinhando. Porque eu tenho medo de vocês não estarem entendendo. Aí, eu vou tentar terminar, pelo menos assim, fazer igual eu fiz à noite. Eu falo para vocês como que eu fiz com eles. A gente já vai terminando. Boa, a Arielle, porque ela não tinha feito, né? Ela me falou que ela não tinha conseguido fazer. Como que eu fiz à noite? Se vocês concordarem, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai terminar a matéria antes, pelo menos 2 dias antes. Aí vou dar para eles uma atividade com várias questões sobre toda a disciplina, desde o início até a última matéria. Aí eu vou dar um dia para eles de folga, esse dia de folga para eles fazerem a atividade, e na próxima aula, que é uma aula antes da prova, eu faço a correção. Se vocês concordarem também, eu vou fazer assim com vocês. Aí, então, 25 questões só. Para o Maicon que gosta de questão. Então, só 25. Aí é só para fazer uma revisão de uma forma geral de todas as patologias, tá? O que você está fazendo essa cara, menino? Logo eu sei que eu te pergunto, estou tirando engano. Vamos entrar no... O que vocês preferem? Que eu abra o link só para mostrar o vídeo ou pode colocar o vídeo no grupo que vocês assistem para a segunda? Ninguém fala nada. Eu não entendi nada que você está falando, não. A gente está desligando. Eu já tenho que tentar entender o mais que você